Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Pai. O Senhor é o nosso Deus, Deus de amor, o Deus que nos criou, que nos sustenta, que nos alegra, que nos dá paz. Nós te amamos, Pai, e pedimos que o Senhor esteja conosco sempre. Ajuda-nos, Paizinho, a fazer a Tua vontade e que muitas pessoas possam ser abençoadas por esse tempo que vamos passar na Tua presença, estudando a Tua Palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós lembramos a vocês que se inscrevam para ajudar o nosso canal. E também, depois de ver, deem o gostei ou não gostei. Quando vocês falam, quando vocês dizem o que estão sentindo para nós, vocês nos ajudam. Bom, estamos no nosso estudo panorâmico da Bíblia. Já vimos o Antigo Testamento, estamos no Novo Testamento. No Novo Testamento já vimos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala da vida de Jesus. E agora estamos em Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre a igreja, nascimento e desenvolvimento. A igreja de Jerusalém até Roma. Nós vimos até o capítulo 7, que terminou com o apedrejamento e morte do primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. E Saulo estava assistindo. Então, no capítulo 8, nós vemos a primeira grande perseguição à igreja. Os discípulos foram dispersos para Samaria, Judéia, Samaria. Os apóstolos não, eles permaneceram em Jerusalém. Saulo queria acabar com ele falava que era a seita do caminho. Aqueles que seguiam Jesus eram os do caminho. E ele queria exterminar, prendendo, mandando segurar toda a reunião que eles fizessem. E Filipe, que era um dos diáconos, foi para Samaria. E o povo aceitou a grande mensagem da salvação de Jesus. Multidão vieram para ver a mensagem, havia curas, sinais, libertação. E muita atenção para aquilo que Filipe estava fazendo em Samaria. E uma grande alegria na cidade. Até um mágico, Simão, que praticava feitiçarias, ele se converteu também. E lá em Jerusalém, Pedro e João, quando souberam das novidades e das notícias, eles foram até lá e oraram para que aqueles que estavam recebendo também recebessem o Espírito Santo. E o Simão vai ter um problema aí com eles, porque ele também queria dar o Espírito Santo para os crentes. Pedro e João, eles voltam para Jerusalém e vão pregando. Todo lugar que eles passavam, eles iam dando a mensagem de salvação. Nas vilas samaritanas, que eram antes inimigos, agora então estão chamados, são escolhidos para receber a grande mensagem. E Filipe estava em Samaria, uma grande festa, mas o Espírito Santo falou para ele que ele fosse para uma estrada vazia, deserta, a estrada que ia para Gaza. E Filipe foi lá, ele encontrou, indo naquela estrada, o oficial da rainha de Candace. E aquele homem estava lendo Isaías. Filipe entra na carruagem com aquele homem, fala de Isaías, quem é o prometido de Isaías, fala de Jesus, e aquele oficial, aquele eunuco, se converte. E quando Filipe disse que se ele cresce, ele podia ser batizado, chegaram no lugar que havia água, ele foi batizado. E terminado o batismo, o eunuco não viu mais o Filipe, ele desapareceu. Mas o eunuco foi à sua viagem com muita alegria. E o Filipe foi achado em Azoto,
ele foi pregando as cidades até chegar em Cesareia. Capítulo 9 vai falar da conversão de Saulo. Saulo estava com carta para ir para Damasco, para prender os do caminho. Mas quando quase chegando em Damasco, uma luz mais forte do que o sol do meio-dia, ele caiu e ele teve aquele encontro com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Você vai para Damasco, que você vai ver o que eu quero para você. Quando Saulo se levanta, ele está cego. 3 dias ele vai para Damasco, fica na casa de Simão e o Espírito Santo fala para Ananias, vai lá na casa de Simão, que Paulo está lá, Saulo está lá. Você vai falar com ele e vai curá-lo da cegueira. Ananias fala, eu não, Senhor, esse homem veio aqui para nos destruir. Mas ele vai lá, ele ora com o Saulo volta a ver, o Saulo toma uma bela refeição depois de 3 dias e fica ali em Damasco. Uns dizem que ele deve ficar uns 2 anos ali. Aí ele vai pregar na sinagoga. Ele sai dali e já é um grande pregador. Só que alguns judeus começam a achar ruim com Saulo, começam a perseguir e pensam em matar Saulo. E ele então, os amigos, os irmãos que entenderam a mensagem, eles livram o Saulo num cesto pelo muro para que os judeus não vissem que ele estava fugindo. Então Saulo foi para Jerusalém. Chegou lá, os irmãos também estavam, a igreja, com medo dele. Mas Barnabé falou, não, ele se converteu mesmo. E ele então é aceito ali na igreja de Jerusalém. E permaneceu ali um pouco, mas já foi ameaçado por aqueles que eram judaizantes. Então os irmãos levaram Saulo até Cesareia e depois o enviaram para a cidade dele, que era Tarso, onde ele havia nascido. Nesse tempo, houve um período de paz na Judéia, na Galileia e em Samaria. A igreja crescia, encorajada pelo Espírito Santo. E Pedro continua também no ministério dele. Ele vai para Lida, lá ele cura um paralítico. Fazia 8 anos que estava paralítico. E os moradores se converteram. Também ele ressuscita Dorcas, que era uma mulher que fazia roupa para as viúvas. As viúvas estavam chorando, mas Pedro vai lá e ressuscita Dorcas. E Pedro fica ali na casa de Simão, o curtidor, algum tempo. Capítulo 10. Lá Pedro está na casa de Simão, o curtidor. E Cornélio, um oficial romano, homem generoso, temente a Deus, que fazia orações, ele recebe a visita do anjo. E o anjo diz para ele assim, manda alguém lá onde está em Lida, que está Simão, na casa de Simão, o curtidor, Pedro. Simão Pedro está lá. Você vai lá e traz este homem para falar o que eu quero que você aprenda, que você entenda. Então, Cornélio chama um anjo, chama um oficial dele e fala, o anjo trouxe essa mensagem, então você vai lá na casa de Simão, o curtidor, e convida o Simão Pedro para vir à minha casa. Enquanto isso, Pedro estava lá na casa do curtidor e ele vai orar lá em cima da casa e ele tem uma visão do lençol com animais impuros. E a voz dizia, mata e come. Ele, eu não como isso, Senhor. Eu guardo os preceitos. 3 vezes, mata e come. E nisso os homens chegam lá atrás de Simão Pedro.
E ele entendeu pelo Espírito Santo que era Deus que estava falando para ele ir na casa dos gentios. E ele vai com mais 6 pessoas e com os oficiais do Cornélio. E lá Cornélio trouxe todos os parentes, estava esperando, e Simão Pedro fala de Jesus e eles se convertem e são batizados. E o Espírito Santo desceu sobre todos. Eles falaram línguas e começaram a louvar. E ficaram admirados, porque eram os gentios. Jesus alcançando já os gentios e Pedro sendo o missionário aos gentios. Foram batizados e Pedro ficou ali alguns dias ensinando a palavra para eles. No capítulo 11, Pedro volta para Jerusalém e chega lá, alguns irmãos ficam bravos. Você foi na casa do gentio, comeu com os gentios. Aí Pedro explica o que aconteceu. É uma defesa tão linda. Ele fala exatamente como aconteceu o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios. E aqueles irmãos, ao ouvirem isso, se alegraram também e entenderam que o Evangelho estava sendo espalhado para os gentios também. Louvaram a Deus por isso. Porque Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. E as coisas começam a acontecer maravilhosamente em Antioquia da Síria. Tem outra cidade de Antioquia também em homenagem a Antíoco, que era o imperador. Então, lá na Antioquia, os gregos que já receberam a mensagem começaram a falar aos gentios sobre Jesus. E houve muita conversão. E Barnabé está ali, nós já conhecemos o Barnabé, aquele que vendeu o terreno, e era um homem cheio de firmeza, um homem bom. E quando ele viu todo aquele movimento, tendo que ensinar, que falar de Jesus, ele foi em Tarso e trouxe Paulo. Ele vai agora chamar Paulo, Saulo e Paulo. E ele traz então o Paulo para Antioquia. E ali os discípulos são chamados de cristãos, a primeira vez. É em Antioquia, que passa a ser a base das missões. E chega em Antioquia um profeta chamado Ágabo. Ele prediz uma grande fome naquela época. E aconteceu nos dias de Cláudio, no ano 41 a.C. E então os irmãos de Antioquia, já convertidos, eles levantam uma oferta para mandar para os irmãos de Jerusalém, para os pobres de Jerusalém. E quem vai levar a oferta é Barnabé e Saulo. Eles que vão levar a oferta para os irmãos de Jerusalém. Capítulo 12. Herodes é o rei e ele faz uma grande perseguição. É o Herodes Agripa, neto do Herodes o Grande. E ele está chegando a festa da Páscoa, dos pães asmos, que a Páscoa é um dia e emenda com 7 dias de pães asmos, pão sem fermento. Então a festa se prolongava. E o Herodes, para agradar os judeus que estavam contra Jesus e contra os cristãos já, ele manda matar Tiago, o irmão de João, e prender Pedro. Pedro põe uma guarda poderosa, 4 escoltas, cada escolta de 4 homens. E Pedro ficou lá na prisão. Enquanto isso, a igreja estava orando incessantemente na casa de João Marcos, da mãe de João Marcos. E tem aquele livramento que a gente tantas vezes já ouviu e já leu na Bíblia. Um anjo vem, manda ele pôr a capa, pôr a sandália, e toda aquela prisão que era tão fechada foi se abrindo e Pedro não estava nem entendendo. Mas ele, quando viu, estava lá na rua. Ele foi então para a casa de João Marcos, chegou lá, ele bateu, a moça que atendeu ficou tão feliz que em vez de abrir a porta gritou: Pedro está aqui.
E eles não acreditavam. Mas o Pedro entrou e falou o grande livramento que Deus deu. Tirou ele da prisão. E ele contou como aconteceu e ele se retirou. O Herodes, quando soube disso, mandou matar os guardas que não prenderam muito o Pedro. O Herodes foi para Cesareia e ali ele se vestiu de manto real e começou a discursar como se fosse um Deus. E o povo dizia, é voz de Deus. Mas Deus visitou Herodes com uma doença rápida. Ele morreu comido de vermes, pouco tempo depois. A igreja crescia, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando João Marcos. E no capítulo 13, Barnabé e Saulo são na igreja de Antioquia, orando e jejuando. O Espírito Santo fala para eles para separar Barnabé e Saulo para fazerem a obra que Deus queria que eles fizessem, a obra que os tenho chamado. Então, eles começam ali a primeira viagem missionária. Eles navegam para Chipre, Salamina, em Pafos. Eles vão conhecer o Bar Jesus, que era um judeu mágico, falso profeta, e o procônsul Sérgio Paulo, que ouviu a palavra e creu. O Bar Jesus, o mágico, queria atrapalhar, não queria que o governador recebesse a mensagem. E ele foi repreendido por Paulo. O governador creu e foi o único governador que entregou a vida a Jesus. E Paulo e Barnabé foram para Perge, da Panfilha. Aí o João Marcos, que estava com eles, voltou, desistiu de viajar com eles. E eles foram para Antioquia, outra Antioquia da Pisídia, e vão começar de uma organização. Chegavam no lugar, procuravam a sinagoga no sábado, falavam de Jesus para os judeus primeiro e depois para os gentios. Então, isso ele vai fazer todo o tempo do ministério dele, Paulo e Barnabé, e depois os outros. Então, eles foram ali em Antioquia. Paulo conta da história de Israel, do nascimento de Jesus, da crucificação de Jesus e da ressurreição. E eles foram convidados para ficar no sábado seguinte. Muitos já creram e seguiram Paulo e Barnabé, judeus e prosélitos. Então, mas alguns judeus se levantam contradizendo Paulo, e Paulo então deixa a sinagoga e vai para os gentios, E muitas mulheres, com alguns judeus e alguns principais, expulsaram Paulo e Barnabé. Mas os gentios se alegraram, porque falaram, nós fomos escolhidos também. Nós estamos recebendo a mensagem de salvação. Então, o grande missionário Paulo, nessa primeira viagem, todo lugar que ele passava, ele deixava a semente do Evangelho. Ele é chamado plantador de igrejas, porque onde ele passava, ele deixava uma igreja formada. Então, no capítulo 14, eles já estão em outra cidade, a sinagoga. É bom ter a Bíblia de estudo, porque vai seguindo. Jimmy Swaggart falou que a gente deve conhecer a história e a geografia para entender melhor as coisas. Como Paulo teve tanta coragem, tanta oportunidade e aproveitou cada oportunidade. Onde ele passava, ele ia falar de Jesus, na sinagoga e depois para os gentios. Paulo, o grande missionário aos gentios. Que Deus nos abençoe e nos faça ser missionários também.